Salve, salve, galerinha! Vamos para a questão de número 31, que foi uma questão que teve seus 43% de acerto, né? É uma questão média, tá? Uma questão bem interessante, vamos dar uma olhada nela. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta pergunta: por que vindes vós outros, maies e perós, né, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Bom, aqui, né, que é o texto sobre viagem à terra do Brasil, de um pastor camponês, né, chamado Jean de Lery, que veio para cá durante as invasões francesas ocorridas no Rio de Janeiro, você percebe que há no texto um processo de estranhamento, né? Ele coloca aqui, perceba que o texto é a visão do Jean de Lery. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos outros países longínquos terem tanto trabalho para buscar o pau-brasil. Então, essa parte do texto aqui, ela já denota, né, uma visão de estranhamento. Tá? O estranhamento ele faz parte de uma percepção da ideia de cultura, ele está muito vinculado ao conceito de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É quando você tenta analisar uma cultura pelo olhar da sua cultura. Estranhamento, isso provoca um estranhamento, obviamente, e você acaba hierarquizando cultura. Isso é um erro, você não pode fazer isso, tá? Porque não existem culturas, né, inferiores ou superiores. O que existe, na verdade, são culturas diferentes. É bom lembrar que nesses primeiros contatos entre europeus e nativos aqui na América, especialmente no Brasil, esse estranhamento ele foi muito forte, né? Se você pega aqui, por exemplo, essa imagem aqui, do Jan van der Straat, que é o quadro que faz alusão à viagem de Américo Vespúcio, você marca o X aqui, como eu já havia dito, para você melhor analisar, e você percebe que esse estranhamento está muito forte aqui. Por exemplo, do Vespúcio ele é colocado completamente vestido, portando um astrolábio, que é um símbolo da ciência, carregando um mastro, que tem um símbolo da cruz, olha o símbolo da cruz aqui, ó, navios ao seu redor, né? Ou seja, tecnologia, religião, ciência, fé. E do outro lado você tem uma moça indígena completamente nua, muito próxima dos animais, tá? Ou seja, é como se ela fizesse parte da natureza. Ao fundo nós temos uma prática aqui de antropofagia, tá? Para tentar aproximar a ideia do indígena à ideia do selvagem. Então, esses estranhamentos que foram percebidos pelo André Tevet, pelo Pero de Magalhães Gândavo, pelo Jean de Lery, eles vão ser muito comuns nesses contatos, tá? Por exemplo, aqui é o trabalho, né, feito pelo Jean de Lery, onde ele faz um trabalho quase que etnográfico. Etnografia, galera, é descrição de cultura. E aí você tem o título aqui, Le Voyage ao Brasil, né, a viagem ao Brasil do Jean de Lery, que esteve aqui por 2 anos. E quando você observa essa percepção, o que se dá aqui é o choque de culturas. Observe que novamente nós temos um choque de culturas, tá? Uma percepção muito forte, novamente essa dualidade, onde por um lado nós temos o europeu com o seu cristianismo, todos vestidos. Aqui já há uma percepção de que o indígena ele é posto numa situação completamente nu, ele está aqui numa posição de subserviência, que é para tentar estabelecer a ideia de que ele era inferior. Então, tudo isso ele é muito forte, porque quando traz essa imagem, aí aqui o que é que eu preciso que você entenda? Que esse choque ele vai estar sempre presente nesses primeiros contatos. Por exemplo, quando a gente fala mundo europeu, a gente está se valendo de quê? A gente está buscando afirmar o quê? Que é o mundo que vem com o antigo regime, uma ideia de Estado centralizado, as monarquias absolutistas, uma economia voltada para o lucro, uma economia mercantilista, ainda que essa economia mercantilista seja uma economia pré-capitalista, ela já tem uma ideia de acumulação, ela já tem uma ideia de lucro
Já uma religião formal, que é a religião monoteísta, cristã, católica, e é um indivíduo que vem carregado de renascimento, né? Não nos esqueçamos que é o renascimento que traz uma ideia de percepção de ser humano a partir da ótica do europeu. Então, para os europeus, só era considerado humano quem tinha as características europeias, branco, loiro, cristão. Não é à toa que tudo que não era europeu era classificado de negro, né? Os próprios indígenas eram chamados de negros da terra. Aí quando esse europeu chega aqui na América e encontram sociedades que não possuíam Estado centralizado, na América do Sul, tá? Especialmente na América brasileira, porque, por exemplo, na América Andina, nós tínhamos os Incas, tá? Nós tínhamos os Mapuche, na América Central, nós tínhamos os maias não eram centralizados, mas tinham cidades-estados. Havia os astecas, que abrangiam o México e parte da América Central. Mas especificamente no caso do Brasil, não havia Estado centralizado, eram comunidades autônomas, não havia a noção de propriedade privada, não havia a noção de acumulação de bens, e a religião, além de politeísta, era animista. E o que é ser uma religião animista, Paulo? É uma religião muito vinculada aos elementos da natureza. Vamos agora às alternativas. O viajante francês Jean de Lery reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença, observe aqui, entre a sociedade europeia e indígena no sentido, bom, qual é o verbo operatório, meus caros? Demonstra, tá? E qual é o sujeito? A diferença. Então ele quer saber qual a diferença é demonstrada no diálogo trazido pelo Jean de Lery. Tá? Então, qual é a diferença demonstrada? Aí você tem aqui, no destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. Se para os europeus o destino do pau-brasil era para a acumulação de capital, para os indígenas o destino dado era o aquecer, era aquecer do frio, era fugir do frio, era buscar o calor. Não havia uma preocupação material. Então, muito provavelmente é essa a resposta. Vamos olhar as outras alternativas. A diferença demonstrada é da preocupação com a preservação dos recursos naturais? Não, pelo amor de Deus. Os indígenas viviam aqui de maneira predatória. Claro que o elemento predatório não era tão predatório quanto os europeus, né? Mas havia uma predação, até porque os modelos econômicos eram diferentes e o modelo europeu é muito mais predatório do que o modelo indígena. Então não é preocupação com preservação. Né, do interesse de ambas em explorar comercialmente lucrativo para o Brasil, não, esse interesse só existe entre os europeus, da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas, isso nunca existiu. Lembre-se que o europeu sempre via a cultura indígena de cima para baixo, na verdade ele nem a considerava como cultura, e da preocupação do armazenamento de madeira para os períodos de inverno. Também não há essa preocupação, até porque o europeu não está muito preocupado com as condições que vão existir aqui na América do Sul, no Brasil. Tá? Então, resposta correta, letra A. É isso, meus caros. Espero que tenham gostado. Aqui é o canal Mais História com o professor Paulo Teles.